O cântico de Moisés contra o sistema da besta. O profeta Moisés entoou o cântico no capítulo 15 do livro de Êxodo. Esse cântico está cheio de revelações para os últimos dias, porque esse cântico fala a respeito de eventos que ocorrerão no futuro. Saiba que esse cântico está ligado com o cântico dos vencedores, que é o cântico de Moisés, e do Cordeiro, que é Cristo. Em Apocalipse capítulo 15, esse cântico é revelador, pois o Senhor, no livro do Apocalipse, mostra que esse cântico de Moisés é algo que é profético. Observe que desde o princípio, Deus anuncia o que há de acontecer no futuro, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E isso está em Isaías. Entenda que aqueles que são filhos da serpente não são filhos do diabo por meio de carne, sangue ou genealogia, porque Eva não teve relações sexuais com a serpente. Mas os filhos da serpente são filhos do diabo por causa das obras malignas. Todos nós, homens e mulheres, somos filhos de Adão e Eva segundo a carne, mas as nossas obras nos diz de quem somos filhos espiritualmente. Se você é de Deus, você é filho de Deus, mas se você pratica as obras do diabo, você é do diabo. Em Êxodo de capítulo 15, versos 1 ao 2, vai dizer: Então Moisés entoou e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. E quando a gente vai em Salmos, no capítulo 118, versos 14 ao 16 e versos 19 ao 27, vai dizer: O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entraram os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Veja que Moisés, no livro de Êxodo, diz que o Senhor é a sua força e o seu cântico. E no livro de Salmos, o salmista nos diz que o Senhor é a sua força e o seu cântico. E continua dizendo que a destra do Senhor faz proezas, fazendo referência ao que ocorreu no Egito e no deserto, onde o braço glorioso de Deus fez proezas diante do povo de Israel. E por isso, o salmista fala sobre a pedra ou rocha da salvação que foi rejeitada pelos judeus construtores. No entanto, quem é essa pedra angular? Essa pedra é o Messias, Salvador, pois ele é o bendito que voltará em nome do Senhor. E quando a gente vai no capítulo 15 de Êxodo, versos 3 ao 13, vai dizer: O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome, lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor que os consome como restolho, como palha. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: Perseguirei, alcançarei, repartirei os seus despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste o teu vento e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Em Ezequiel, de capítulo 29,
versos 1 ao 3 vai dizer: No 10º ano, no 10º mês, no dia 12 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. E fala e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Veja que o cântico de Moisés, meus irmãos, ele é verdadeiro e anuncia coisas futuras. Veja que o livro do Apocalipse mostra o cenário do Egito revivido em Apocalipse de capítulo 14. Sabe que em Ezequiel, Faraó é chamado de grande dragão. E isso faz referência ao dragão de Apocalipse de capítulo 12, mostrando que Faraó deste mundo é o diabo e que esse mundo é um Egito. E quando a gente vai em Apocalipse de capítulo 12, versos 1 ao 2, versos 3 ao 6, vai dizer: Viu-se grande sinal do céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. E quando a gente vai para Jeremias, meus irmãos, no capítulo 10, versos 1 ao 2, vai dizer: Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: Não aprendais o caminho dos gentios, das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles as nações se atemorizam. Observa-se que o apóstolo João nos diz por 2 vezes o seguinte: Viu-se um sinal no céu. E ele fala isso no Apocalipse de capítulo 12. E repare que ele não diz: Eu vi um sinal no céu, porque ele quer nos dizer que esses 2 sinais foi visto. E isso quer dizer que a igreja irá ver esse sinal no céu. Não da mesma forma que João viu na visão dos sinais, mas iremos ver de que modo esse sinal. Vemos isso, meus irmãos, através das revelações na palavra de Deus, porque do céu é que vêm as revelações do Senhor para nós. No entanto, não é para nós nos espantarmos com esses sinais, como Jeremias diz. Observe que o sinal, o qual fala da mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas, quer nos dizer o seguinte: a mulher representa Eva, Maria, que é a mãe de Jesus, e a igreja de Cristo. Mas principalmente, essa mulher representa a igreja de Cristo, pois ela está vestida do sol em Apocalipse de capítulo 12. Entenda que o sol representa Cristo e a nova aliança. Já a lua, que está debaixo dos pés dela, representa a antiga aliança, pois ela não está debaixo da lei de Moisés, que é a lei da antiga aliança, mas ela está debaixo do sol, que é a graça de Deus, que tem a lei da nova aliança em Cristo Jesus. E a coroa de 12 estrelas representa as 12 tribos do Israel espiritual, que é o reino de sacerdotes de Deus. Já o outro sinal aborda a respeito do dragão que tem 7 cabeças e que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. E isso nos mostra que o diabo fez rebelião antes da fundação do mundo, pois o diabo arrastou anjos para a rebelião contra Deus. Já as 7 cabeças representam reinos. Observe que o homem do pecado, que é o anticristo, é o filho do diabo, por causa das más obras dele. Veja que o espírito do anticristo, que procede do diabo, irá estar no filho da perdição e naqueles que seguirem o anticristo na última semana, que são 7 anos. E quando a gente vai em Apocalipse de capítulo 12, versos 7 ao 11, vai dizer: Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo,
pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O apóstolo João em Apocalipse diz que irá ocorrer uma batalha no céu, no futuro, pois, como o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, o diabo está nas regiões celestiais, e o diabo ele está no segundo céu, juntamente com seus anjos malignos. E embora o diabo esteja no segundo céu, ele tem acesso ao lugar onde está o trono de Deus, que está acima do segundo céu. E por isso haverá a batalha do diabo e seus anjos contra Miguel e seus anjos. E isso irá ocorrer perto da metade da última semana de Daniel. Veja que a última semana são 7 anos, e essa luta ocorrerá no céu quase que na metade dos 7 anos. E por isso que após essa batalha não se achará mais lugar para o diabo e seus anjos no céu. E por esse motivo o diabo, que é o dragão, a antiga serpente que se chama Satanás, é atirado para a terra perto da metade dos 7 anos. Observe que o texto continua dizendo que o diabo é o acusador dos nossos irmãos. E diz que ele, o diabo, acusava os irmãos de dia e de noite, diante do nosso Deus. E isso nos revela que não temos como colocar essa queda do diabo em Apocalipse capítulo 12 no passado, porque o texto diz que o diabo acusava os nossos irmãos de dia e de noite. E os irmãos só vieram a existir depois da fundação do mundo. E por isso que essa queda do diabo em Apocalipse capítulo 12 só irá ocorrer no futuro. E algo bem importante para se dizer é que o diabo é astuto, pois ele mesmo trouxe essa ideia de tecnologia de inteligência artificial para os homens, os quais estão debaixo dos céus. Tenha em mente que essa tecnologia de inteligência artificial não foi criada para o nosso bem, em razão de que ela irá ser usada para o mal, e o próprio livro do Apocalipse revela isso. Saiba que, embora o diabo tenha criado a tecnologia de inteligência artificial para destruir os homens, e principalmente o povo de Deus, entenda que nós, os seguidores de Cristo, devemos usar a tecnologia para o bem, para divulgar a palavra de Deus, porque Deus permite isso por enquanto. E por isso o diabo também fica com raiva de nós. Mas chegará o tempo em que não deveremos usar a tecnologia de inteligência artificial, pois a própria inteligência artificial irá estar nos perseguindo e estará contra nós. E por isso que irá haver a marca da besta, que está ligado com a inteligência artificial, como diz em Apocalipse de capítulo 13. E por causa disso, nós, o povo de Deus, seremos caçados pelo anticristo e por aqueles que irão ter a marca da besta. Pois quem colocar a marca da besta estará apoiando o governo do anticristo. Em Apocalipse de capítulo 12, versos 6, versos 13 ao 17, vai dizer: Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Analise que na metade dos 7 anos, o diabo irá perseguir a mulher que é o Israel espiritual, que é a igreja. E por isso, a serpente, que é o faraó deste mundo, irá mandar um rio, que são exércitos, contra a mulher. Mas o texto diz que a terra engoliu esse rio. E isso é bastante semelhante com o que havia ocorrido no passado, no tempo em que Deus, com seu braço glorioso, tirou o povo de Israel do Egito e os livrou das mãos de Faraó e seus exércitos. E por isso existe o Cântico de Moisés em Êxodo de capítulo 15. E por causa disso, o Cântico de Moisés está nos anunciando coisas futuras. Quando a gente vai em Gênesis de capítulo 3, versos 14 ao 15, vai dizer: Então o Senhor disse à serpente: Visto que fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente.
Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Veja que em Gênesis é mostrado a inimizade da descendência da mulher e da descendência da serpente. Saiba que Jesus é a descendência prometida para a mulher, pois ele é filho de Adão, e por isso que Jesus é chamado de filho do homem. Veja que no passado o diabo feriu Jesus, pois Jesus teve o sofrimento na cruz, mas Jesus, por meio da sua morte e ressurreição, fez a provisão da derrota completa de Satanás. Porque no futuro, Jesus é aquele que irá esmagar a cabeça da serpente. E quando a gente tiver Apocalipse 12, verso 5, vai dizer: Nasceu para a mulher, pois, um filho varão que há de governar todas as nações com o cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para o trono de Deus. E quando a gente vai em Daniel capítulo 7, versículo 13, vai dizer: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Observe que em Apocalipse de capítulo 12 é abordado o assunto a respeito do filho varão, e que o filho varão subiu até ao trono de Deus. Isso quer dizer o seguinte: veja que quando o texto diz que o filho varão é arrebatado até o trono de Deus, isso não está falando do arrebatamento da igreja, mas está falando da subida de Cristo aos céus. Porque Daniel fala do mesmo evento de Apocalipse de capítulo 12, versículo 5. Porque Daniel diz que viu o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o descendente prometido da mulher, vindo com as nuvens do céu e se dirigindo ao ancião de dias, que é Deus. Quando a gente vai em Gálatas, verso 16, versos 26 ao 29, vai dizer: o apóstolo Paulo ele vai falar: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quando a gente vai em Oséias de capítulo 1, versículo 11, vai dizer: Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Quando a gente vai em Romanos de capítulo 9, verso 23 a 26, Paulo vai dizer: a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Observa-se que as escrituras sagradas nos diz que os gentios, pela fé em Cristo, se tornaram parte da casa de Israel, da nova aliança, e por isso eles se juntam aos filhos de Judá, que são os judeus que creem em Cristo, e se reúnem formando um só corpo, que é o corpo de Cristo, e constituem sobre si uma só cabeça, que é o próprio Senhor Jesus. E por causa disso, Paulo ganha a revelação de que Jesus tem um corpo, que é a igreja, formada por judeus e gentios que têm fé em Cristo. E eles são Israel segundo o Espírito de Deus. Repare o seguinte: o apóstolo nos diz que Cristo é o descendente prometido a Abraão e que Cristo tem um corpo que é a igreja. E se Cristo é o descendente de Abraão, a igreja também é a descendência de Abraão, porque a igreja é o corpo de Cristo. E através dessa revelação, devemos entender que se a descendência da mulher é o Senhor Jesus, a igreja, que são judeus e gentios que creem em Cristo, também são descendência prometida à mulher, porque a igreja é o corpo de Cristo. E por isso que os que têm fé em Cristo esmagarão a cabeça do diabo. E isso tem revelação. E Paulo, tendo isso em mente, ele falou em Romanos de capítulo 16 o seguinte, no versículo 20: E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, Paulo, com a mente iluminada pelo Espírito Santo, nos diz que o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. E como ele chegou a esse entendimento? Ele chegou a esse entendimento porque Paulo fez a soma dos textos de Oséias com os outros textos das Escrituras e chegou a esse entendimento. E qual é o entendimento? O entendimento é que se Cristo tem um corpo, que é a igreja, e ele é a descendência da mulher, e a Escritura diz que ele esmagará a cabeça da serpente, então a igreja,
que é o corpo de Cristo, também esmagará Satanás debaixo de seus pés. Porque se Jesus é a cabeça, ele tem um corpo, que são as duas casas de Israel, judeus e gentios que têm fé em Cristo. E quando Cristo, juntamente com o seu povo, esmagará a cabeça da serpente? Bom, isso acontecerá na eternidade futura, onde o diabo será lançado no lago de fogo, e assim estará esmagada a cabeça da serpente. Em Apocalipse, o apóstolo João nos diz que, no período dos 7 anos, a mulher, que é a igreja, irá fugir para o deserto, que é o local longe do sistema tecnológico de inteligência artificial, e ficará lá durante os 3 anos e meio finais dos 7 anos. E o apóstolo continua dizendo que, também, perto da metade dos 7 anos, o diabo irá cair do céu e irá perseguir a igreja na metade dos 7 anos. Mas a mulher, que é a igreja, receberá as duas asas da grande águia e irá fugir para o deserto, e estará no deserto na metade dos 7 anos. E por isso ela ficará no deserto durante 3 anos e meio finais dos 7 anos. Sabe que as duas asas da grande águia representam as testemunhas do Senhor que irão conduzir o povo, que é representado pela mulher, para o deserto, cujo cabeça é Cristo. Mas Satanás, que é o faraó deste mundo, irá perseguir a descendência da mulher que estiver nas nações. E nesta parte do texto de Apocalipse, percebe-se que isso está fazendo referência à descendência da mulher em Gênesis capítulo 3. Veja que o Apocalipse nos mostra que a igreja também é descendência prometida a Eva, pois diz que o dragão irá perseguir os cristãos que não irão para o deserto. Observe que a descendência da serpente está contra a descendência da mulher, porque aqueles que fazem a vontade de Deus são perseguidos por aqueles que fazem a vontade do diabo. E quando a gente vai em Apocalipse de capítulo 15, verso 1, vai dizer: Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 flagelos, tendo 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Em Apocalipse capítulo 15 é mostrado um grande sinal e admirável. E esse é um terceiro sinal do livro de Apocalipse. E só tem 3 sinais no livro de Apocalipse, conforme João falou. E esse terceiro sinal é grande e admirável, pois o Apocalipse de capítulo 15 mostra que é o povo de Deus que vence todo o sistema da besta. E quando a gente vai no Apocalipse 16, versos 12 ao 21, vai dizer: Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar em que se chama, em hebraico, Armagedon. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: Feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Saiba que o Senhor Jesus anuncia sua volta como ladrão, e por isso que, após o derramamento da sétima taça, Cristo voltará e glorificará o seu povo. E assim, na sétima taça, vem a vitória dos vencedores contra o sistema da besta. Porque na sétima taça irá ser derrubada a grande Babilônia, que é as revoluções industriais, as religiões e as cidades das nações. Em Êxodo de capítulo 15, versos 14 a 19, vai dizer: Os povos o ouviram, eles estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai o espanto e pavor. Pela grandeza do teu braço emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste.
Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó, com os seus carros e com os seus cavaleiros, e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Em Mateus capítulo 24, versos 29 ao 31, vai dizer: Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Em Apocalipse de capítulo 11, verso 15 ao 19, vai dizer: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. O Cântico de Moisés nos diz que os povos ouviram o que o braço glorioso do Senhor fez ao Israel segundo a carne no passado, e por isso ficaram estremecidos. E isso irá acontecer de novo no futuro, onde o braço glorioso de Deus irá levar o Israel espiritual para o deserto, que é o local longe da vista da serpente. E repare que Moisés diz que no seu tempo, Moabe e Edom ficaram com temor. E isso também irá acontecer no futuro, porque em Daniel, de capítulo 11, é dito que Moabe e Edom irão escapar do poder do anticristo, mas eles ficaram espantados com o poder do Senhor. Em Jeremias, de capítulo 17, versos 12 ao 13, vai dizer: Trono de glória, enaltecido desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. O profeta Jeremias fala a respeito de trono de glória enaltecido desde o princípio e que esse é o lugar do nosso santuário. Veja que esse trono de glória é o trono de Deus Pai. E analise que o trono do Senhor é o lugar do nosso santuário. Veja que Jeremias está nos dizendo que o trono do Pai está no santuário, que está no céu. Repare que Jeremias fala da profecia de Cristo, o qual escreveu os nomes dos que se apartam dele no chão. E isso está no Evangelho de João, no capítulo 8. Sabe que Moisés, no Cântico, no capítulo 15 de Êxodo, disse que o Senhor nos introduzirá no monte da herança dele, no lugar que ele criou, no santuário que as mãos dele criou. E quero que vocês tenham em mente que o escritor da carta aos Hebreus revela que o céu é o santuário de Deus, e em Apocalipse é dito que no próprio céu o Senhor tem o seu santuário. Saiba que Moisés está falando do santuário que Deus criou e não do santuário que o homem fez. Analise que tanto o céu como o santuário de Deus que está no céu não foi construído pelas mãos dos homens. E os 144.000 são os vencedores de Apocalipse de capítulo 15, os quais estão no santuário de Deus. E os vencedores estão cantando que cântico? Eles estão cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro. Nós, os que vencermos, iremos entrar tanto no céu, que é o santuário de Deus, como no próprio santuário que existe no céu. Observe que depois da grande tribulação, ao toque da sétima trombeta, o Messias, que é o Senhor Jesus, voltará sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, porque ele é o que há de julgar vivos e mortos na sua volta e no seu reino, conforme Paulo falou na segunda carta a Timóteo. E os reinos do mundo
se tornará do Senhor e do seu Cristo, e Cristo reinará pelos séculos dos séculos. E por isso que o cântico de Moisés nos diz que o Senhor Jesus reinará para todo sempre. E isso tudo nos mostra que o cântico de Moisés é um cântico profético. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.